O experimento Filadélfia constitui uma das mais complexas teorias conspiratórias na vasta literatura do gênero. A história começa em 1943. Em outubro daquele ano, a Marinha Americana realizou, dizem, um estranho experimento científico com o porta-aviões USS Eldridge, no porto de Filadélfia, na Pensilvânia. A experiência baseava-se nas teorias do inventor sérvo-croata Nikola Tesla, 1856 a 1943, e consistia em envolver o navio em um campo de energia eletromagnética, para que ele se tornasse invisível aos radares. Mas um troço muito mais bizarro aconteceu. O porta-aviões desapareceu, sumiu, evaporou. Só para surgir segundos depois, a 500 quilômetros dali, na base naval de Norfolk, na Virgínia, como presenciado pela tripulação do SS Andrew Furnset, que estava ancorado no local. E então o USS Eldridge desmaterializou de novo para voltar ao ponto de origem, aparentemente intacto. Só que não. Coisas muito estranhas haviam acontecido à tripulação. Alguns marinheiros estavam fundidos ao metal do barco. Outros ficaram transparentes e desvaneceram. Outros permaneceram congelados e catatônicos para sempre. Os mais sortudos simplesmente enlouqueceram. A Marinha apressou-se em encobrir o caso, e o governo americano iniciou uma investigação secreta para entender o que tinha dado errado. Esse grupo de investigadores permaneceu ativo até 1983, e sua aventura igualmente insólita pode ser lida no verbete sobre o projeto Montauk. A história do USS Eldridge manteve-se oculta até 1956, quando o ufólogo Morris K. Jessup, autor do livro The Case for the UFO, recebeu uma carta muito esquisita de um certo Carlos Allende, ou Carl Allen. Ele usava os dois nomes. A correspondência vinha de New Kensington, na Pensilvânia. Allen, ou Allende, contava tudo sobre o experimento Filadélfia, do qual dizia ser testemunha. Ele também fornecia uma lista com os nomes dos marinheiros afetados ou mortos durante a experiência e encorajava Jessup a denunciar o caso. Intrigado, o ufólogo pediu mais detalhes. 4 meses depois ele recebeu uma segunda carta, mas o tom agora era outro. Allen ou Allende parecia desconfiado das intenções de Jessup e dizia temer represálias. Mais ou menos na mesma época, Jessup, que também era astrofísico, começou a prestar serviços para o Laboratório de Pesquisa Naval, em Washington. E a coisa começa a ficar mais bizarra. Uma cópia do próprio livro dele, The Case for the UFO, cheia de anotações nas margens, foi enviada para os novos empregadores dele. Aparentemente, 3 pessoas diferentes tinham canetado o livro. A primeira é chamada de Mr. A, e é seguramente o próprio Carl Allen, ou Carlos Allende. A segunda assina Mr. B, e a terceira, Gemi. Nas notas, os 3 mantêm um diálogo maluco, como se o livro tivesse passado de mão em mão, e fornecem informações sobre o dito experimento Filadélfia. Segundo os 3 comentaristas, o verdadeiro objetivo não era tornar o porta-aviões invisível ao radar, mas sim abrir um portal dimensional. Mr. A, Mr. B e Jamie insinuam também que a Marinha contara com a estreita colaboração de criaturas extraterrestres na operação. O objetivo dos alienígenas não era nada altruísta, entretanto. O vórtice dimensional criado pelo experimento permitiu que as naves deles acessassem o nosso plano. De fato, a chamada Era dos Discos Voadores, quando todo mundo começou a beber, da onde iria?
Ursos no Quintal de Casa começou 4 anos depois, em 1947. O livro anotado fez com que Morris K. Jessup se interessasse novamente pelo caso, mas ele foi encontrado morto em abril de 1959. Oficialmente, Jessup cometeu suicídio, aspirando gás carbônico depois de ser abandonado pela mulher. Alguns ufólogos, no entanto, acreditam que ele tenha sido assassinado por se aproximar demais da verdade. A Marinha Americana nega tudo. De fato, existiu um USS Eldridge, mas o navio era um contratorpedeiro e não um porta-aviões. O barco foi vendido para a Grécia em 1951 e ficou em atividade até 1999, quando virou sucata. Em 1980, o escritor Robert A. Gorman, especializado em fenômenos estranhos, localizou a família de Carl Allen em New Kensington. Embora nunca tenha encontrado o próprio Allen, que sempre foi recluso e fugidio, Gorman concluiu que ele era um homem brilhante, mitômano e de imaginação primorosa. Também afirmou que os comentaristas Mr. A, Mr. B e Jamie eram todos o próprio Allen. A cópia de The Case for the UFO, canetada pelos três, é conhecida como Edição Varo e está disponível na internet. O PDF inclui também as cartas de Carlos Allende, ou Carl Allen, para Jessup. As anotações às vezes se deixam levar pela filosofice, mas explicam que o experimento Filadélfia usou ondas eletromagnéticas para converter a massa do navio em energia, possibilitando que ele viajasse no tempo. Carl Allen morreu em março de 1994, num hospital de veteranos da Marinha.